A Conquista das Virtudes, para uma Vida Realizada, Francisco Faus. Páginas 55 a 60. Terceira parte, Roteiros de Meditação sobre Virtudes. 17. Guia, a Virtude da Prudência. A Sabedoria da Vida. 1. Durante séculos, a prudência foi identificada como a sabedoria da vida. Ser prudente é agir de maneira pensada, racional, não instintiva ou inconsciente. A prudência é a virtude guia da vida. Os antigos a chamavam de auriga virtutum, o cocheiro que segura as rédeas do carro das virtudes e o conduz. Catecismo da Igreja Católica, St. Francis. É prudente o cristão que procura guiar-se pela razão iluminada pela fé. No prólogo da encíclica Fé e Razão, Fides et Ratio, o Papa João Paulo II afirma que a fé e a razão são como as duas asas pelas quais o espírito humano se eleva para a contemplação da verdade. Ambas, a razão e a fé, procedem de Deus, a única luz verdadeira. Evangelho segundo João 1:9. A verdadeira luz, que ilumina todos os homens, estava chegando ao mundo. E primeira carta de João 1:5, Deus é luz, e não há nele treva alguma. Por isso, o Papa Bento XVI, em seu discurso na Universidade de Ratisbona, citou o imperador bizantino Manuel II, paleólogo. Não agir segundo a razão é contrário à natureza de Deus. 12 de setembro de 2006. A maior imprudência da vida não é atravessar uma avenida movimentada quando o semáforo está vermelho. É ser superficial. Seguir no embalo, viver na inércia de uma rotina cega, deixar as rédeas da vida nas mãos das emoções e das paixões, ira, raiva, inveja, orgulho, ambição egoísta. Ou ceder ao sentimentalismo irracional, por exemplo, a complacência sentimental na educação dos filhos. Entregar-se aos desejos, buscando falsas razões para justificar aquilo que desejamos, prejudicando o que é um bem, um dever verdadeiro e certo. Tomar decisões movidos pelos nervos e pela pressa, afobação, precipitação e meios enviados sem reflexão. Joseph Pieper, citando e comentando Santo Tomás de Aquino, em seu livro sobre as virtudes fundamentais, afirma: o bem essencial do homem, isto é, o seu verdadeiro ser humano, reside no fato de que a razão, que se aperfeiçoa no conhecimento da verdade, modela e informa interiormente seu querer e sua ação. O homem é homem porque é racional. 3. 3 passos. O compêndio do Catecismo da Igreja Católica diz: a prudência dispõe a razão a discernir em cada circunstância o nosso verdadeiro bem e a escolher os meios adequados para realizá-lo. Ela guia as outras virtudes, indicando-lhes a regra e a medida. Ao tratar dessa virtude, Santo Tomás explica que ela conduz, a partir do conhecimento verdadeiro, à decisão prudente, e que isso ocorre em 3 etapas: reflexão, julgamento e decisão. Esse trecho aborda a importância da prudência como uma virtude essencial para conduzir as demais virtudes e a própria vida de forma refletida e racional. Primeira, reflexão. Já vimos como é fácil substituir a reflexão por emoções, paixões e interesses. Para refletir prudentemente, precisamos vencer a preguiça de pensar. É essa preguiça que aparece quando dizemos, antes de refletir sobre um problema: deixa pra lá, estou cansado, não quero me aborrecer. B. Ter tempo para pensar sobre a vida e as coisas da vida. Momentos concretos, fixos, habituais de meditação, oração e exame de consciência. C. Cultivar o hábito da leitura, que facilita o hábito de pensar. D. Saber usar a memória, para aproveitar a experiência e corrigir o que precisa ser retificado. Não é prudente, diz São Josemaria Escrivá, quem nunca erra, mas quem sabe corrigir os próprios erros. E. Ser humildes, pedir luz a Deus, ao Espírito Santo, luz dos corações, e saber buscar conselhos de quem possa ajudar. O primeiro passo da prudência, escreve São Josemaria, é o reconhecimento de nossas limitações. A virtude da humildade é admitir, em algumas questões, que não sabemos tudo, que em muitos casos não conseguimos abarcar todas as circunstâncias que são importantes ao julgar. Por isso buscamos um conselheiro. Não qualquer pessoa, mas alguém que seja realmente capaz. 86. Segundo, juízo, avaliação. Vejamos alguns aspectos desse julgamento prático. A. Fazer um juízo de valor. Discernir o que em cada situação é moralmente melhor ou ao menos bom. São Paulo exortava os romanos a se empenharem em discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, o que agrada a Deus e o que é perfeito. B. Discernir o ponto equilibrado do bem a realizar. Nem ficar abaixo desse ponto, nem pecar por excesso,
Por exemplo, é bom ser amável e conversar com os colegas, mas é inadequado gastar muito tempo em conversas desnecessárias. C. Julgar com clareza quais são as prioridades, utilizando não apenas a razão, mas a razão iluminada pela fé. Deus é a prioridade que não pode ser relegada. D. Fazer julgamentos precisos sobre os meios a serem empregados com eficácia. Definir bem o que, o como e o quando. Este trecho detalha a prática da prudência em duas etapas: reflexão e juízo. A primeira etapa, a reflexão, enfatiza a importância da humildade, da busca de conselhos sábios e da disposição para corrigir-se. Na segunda etapa, o juízo, são abordados aspectos como discernimento, definição de prioridades e o equilíbrio nas ações. Decisão. Santo Tomás ensina que a virtude exige transformar o conhecimento verdadeiro em decisão prudente e nos oferece uma regra de ouro. O homem prudente é lento na reflexão e rápido na execução. É claro que isso exige: a. Vencer o comodismo e o medo de que algo possa não dar certo. A prudência exige habitualmente uma determinação pronta e oportuna. Se algumas vezes é prudente adiar a decisão até que se completem todos os elementos de julgamento, em outras situações seria uma grande imprudência não começar a pôr em prática o quanto antes aquilo que vemos ser necessário fazer, especialmente quando está em jogo o bem dos outros, amigos de Deus. B. Evitar a cautela excessiva. Pela prudência, o homem é audaz, sem ser insensato. Não evita, por razões de comodismo ocultas, o esforço necessário para viver plenamente segundo os desígnios de Deus. Prefere errar 20 vezes a deixar-se levar por um cômodo abstencionismo. Não renuncia a buscar o bem por medo de não acertar. C. Persistir no esforço, mesmo que seja difícil. Com a prática e o tempo, o esforço se tornará mais leve. Questionário sobre a prudência. 1. Procuro ter com frequência, se possível, diariamente, momentos de silêncio e reflexão para orar, meditar e esclarecer com Deus os assuntos fundamentais da minha vida. Peço ao Espírito Santo que ilumine minha inteligência, oriente e fortaleça minha vontade para seguir a verdade e o bem. 2. Tenho o bom hábito de buscar conselhos antes de assumir compromissos importantes, fechar negócios arriscados ou resolver problemas familiares e profissionais significativos. Evito a autossuficiência. Caio no orgulho de pensar: não preciso de ninguém, resolvo isso sozinho. 3. Quando enfrento algum problema que causa tensões desconfortáveis, familiares, profissionais ou sociais, peço a Deus que não permita que sentimentos como paixão, ira, ódio ou rancor me impeçam de ter um raciocínio claro. 4. Pratico o silêncio prudente antes de corrigir alguém quando estou indignado. Dou tempo suficiente para que, ao corrigir, eu faça de maneira firme e serena, de forma que gere um impacto positivo. 5. Evito duas imprudências comuns e perigosas: a impulsividade e a eterna hesitação. 6. Evito a falsa prudência dos medrosos, que não querem arriscar nada e por isso adiam tudo, fogem de compromissos com Deus e com o próximo, e se assustam diante de ideais grandes e generosos. Percebo que este é o caminho certo para a mediocridade. Notas explicativas. Amigos de Deus, esta é uma obra escrita por São José Maria Escrivá, na qual ele explora diversos aspectos da vida cristã e espiritual. Aqui, ele aborda a importância da prudência na vida cristã, oferecendo conselhos sobre como agir de forma equilibrada e decidida. 2. Virtude da prudência. Segundo a filosofia cristã, a prudência é uma das 4 virtudes cardeais e significa a capacidade de discernir a ação correta em cada situação. É uma virtude essencial para a vida ética e religiosa, pois orienta as demais virtudes. 3. Santo Tomás de Aquino, um dos mais importantes teólogos e filósofos cristãos, Aquino destacou a importância da prudência como uma virtude prática que deve guiar as ações humanas com base em um julgamento fundamentado e sensato. Questionário sobre a prudência e reflexão. Esqueço-me de que até as pessoas mais simples podem me sugerir boas ideias e soluções em que eu não havia pensado. Tenho respeito pelas opiniões dos outros. 2. Caio na insensatez de pensar em temas de religião e espiritualidade. Não preciso de direção espiritual, ignorando que a autodireção costuma levar ao fracasso. 3. A prudência do cristão autêntico muitas vezes exige renunciar com coragem a ambientes, situações e comportamentos que outros consideram normais.
Tenho a determinação de evitar amizades perigosas, prazeres, brincadeiras e costumes relacionados a sexo, bebidas, festas, espetáculos que só me fazem mal e desagradam a Deus. 4. Compreendo o sentido profundo desta frase de Cristo. De que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Quem é mais prudente? Aquele que arrisca sua alma de forma leviana ou aquele que faz os sacrifícios necessários para não perdê-los para sempre? 5. Sou firme nas minhas decisões. Persevero em cumprir resoluções difíceis. Depois de refletir e pedir orientação a Deus, empenho-me em levar as coisas até o fim, sem desanimar ou recuar diante dos obstáculos. Conclusões. Procure tirar suas próprias conclusões e anotá-las para refletir sobre seu progresso e áreas de crescimento. Terceira parte. Roteiros de meditação sobre as virtudes. 18. Guia, prudência e consciência. A consciência, o juiz interior. Relação entre consciência e prudência. O Catecismo da Igreja Católica relaciona a consciência com a virtude da prudência. A consciência se identifica em parte com o segundo passo da prudência, o julgamento. Digo em parte porque a prudência em geral julga tudo o que precisamos fazer, enfrentar, etc. Em áreas como profissão, família, educação. A consciência, no entanto, faz um julgamento especificamente sobre a moralidade de nossos atos. Avalia se são bons ou maus, moralmente corretos ou errados. É a prudência que guia diretamente o julgamento da consciência. O homem prudente decide e ordena sua conduta seguindo esse julgamento. Graças a essa virtude, aplicamos sem erro os princípios morais aos casos particulares e superamos as dúvidas sobre o bem a praticar e o mal a evitar. Catecismo UNEM, 1806. 2. Compreendendo a consciência. A consciência é frequentemente mal compreendida. Muitas vezes chamamos de consciência sentimentos e julgamentos que nada têm a ver com ela. Vejamos brevemente o que não é e o que é a consciência. A. O que a consciência não é. Minha consciência não é um oráculo, uma inspiração sobrenatural infalível, nem uma opinião pessoal, um sentimento meramente subjetivo. Muito menos é o reflexo das ideias predominantes em nosso meio social. Se fosse assim, a consciência se tornaria, como Bento XVI destacou, um reflexo de mim mesmo, espelho de meus desejos egoístas e dos condicionamentos de minha época que me levam a pensar como todo mundo. Encíclica Spe Salvi. O que é a consciência? A consciência moral é um julgamento da razão pelo qual a pessoa humana reconhece a qualidade moral de um ato concreto que vai realizar, está prestes a executar ou já praticou. Em tudo o que diz e faz, o homem deve seguir fielmente o que sabe ser justo e correto. A consciência julga escolhas concretas, aprovando as boas e denunciando as más. Notas explicativas. 1. Catecismo da Igreja Católica. O Catecismo apresenta a doutrina da Igreja Católica sobre temas de fé e moral. Os números entre parênteses, como 1806, referem-se a parágrafos específicos úteis para consulta mais detalhada. 2. Virtude da prudência. Prudência é a virtude que ajuda a discernir o que é correto em cada situação, orientando as decisões para o bem. 3. Consciência moral. Segundo o Catecismo, a consciência moral permite julgar a moralidade de cada ato concreto. Ela funciona como um juiz interior que ajuda a identificar o bem e o mal, orientando nossas escolhas. 4. Encíclica Spe Salvi, documento de Bento XVI, que aborda a esperança cristã e o papel da fé e da consciência. Queridos ouvintes, chegamos ao fim deste audiolivro e quero expressar minha profunda gratidão a todos que permaneceram conosco até aqui. Sua dedicação em acompanhar essa obra é um verdadeiro sinal de busca pela sabedoria e pelo crescimento espiritual. Que o conteúdo ouvido possa nutrir sua alma e fortalecer sua fé. Aproveito para convidá-los a explorar as playlists do canal Caminho Católico, onde vocês encontrarão outros tesouros espirituais. São obras que podem acompanhar e iluminar sua jornada, como Castelo Interior de Santa Teresa de Jesus, Confissões de Santo Agostinho, Palavras Bíblicas com o Evangelho comentado por grandes eclesiásticos, Filoteia de São Francisco de Sales, Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem de São Luís Maria de Montfort, A Imitação de Cristo de Tomás de Kempis e As Três Idades da Vida Interior do Padre Garrigou Lagrange. Cada uma dessas obras oferece um caminho profundo de reflexão e conversão, e espero que possam encontrar nelas a mesma riqueza espiritual que proporcionaram a tantas gerações.
Nosso canal está sempre aberto para quem deseja aprender e crescer na fé. Continue nos acompanhando e compartilhando essa jornada espiritual. Mais uma vez, obrigado por sua presença e que Deus abençoe a todos.